Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que sim, nesse momento do Covid que nós estamos passando. Meu nome é Leonardo Ribas, eu sou advogado, doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Direito da PUC do Rio. E estou aproveitando esse momento do isolamento social para transformar em ócio produtivo. E assim como muitos amigos e amigas fizeram, eu estou compartilhando um pouco do objeto da minha pesquisa, na tese de doutorado, que é sobre os processos de violação do direito humano à alimentação adequada. Eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês que vão ser o apoio para o debate que nós vamos procurar fazer aqui ao longo da nossa conversa. Então, está aí, direito humano à alimentação adequada, é um dos direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal no artigo 6º da Constituição. Eu vou, nesse slide, nesse vídeo inicial, fazer uma introdução ao debate sobre o direito humano à alimentação. Depois nós vamos fazer vídeos procurando fazer uma análise dos chamados cercamentos sobre o direito humano à alimentação adequada, que vai se restringir a análises dos processos de violação com base nos processos econômicos, nos processos políticos, principalmente, sob o ponto de vista dos marcos legais, também fazendo uma comparação e um estudo crítico também sobre o processo de produção do ordenamento jurídico do direito humano à alimentação adequada, tanto no contexto do direito internacional, quanto no contexto do direito pátrio, que é o direito brasileiro. Vamos tentar analisar historicamente a evolução desse conceito, que está contido no artigo 2º da Lei 11.346 de 2006, e que foi consagrado pela Emenda Constitucional 64 de 2010. Então, nós vamos fazer vídeos próprios para análise dos processos de violação e também para o marco legal e discutir um pouco a política de segurança alimentar e nutricional, que é a política responsável pela promoção e tutela desse direito específico que nós estamos abordando aqui no vídeo. Então, o tema de hoje, o tema 1, é fazer uma introdução ao problema, que são os processos de violação do direito humano à alimentação, e como acenei aqui, vou fazer um vídeo específico para análise de cada tipo de processo de violação. Processo político, do ponto de vista político, depois econômico, e fazer uma análise sobre a teoria do direito também, relacionado à violação de direitos fundamentais e aplicado ao direito humano à alimentação. Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas assim, o que você vai comer hoje? O que você vai comer hoje, você plantou? Qual é a origem do alimento que você vai consumir hoje? Então, para ajudar-nos a refletir um pouco sobre o chamado ciclo econômico da política de segurança alimentar, porque a segurança alimentar e nutricional é marcada por 4 etapas em termos de ciclo econômico: a produção dos alimentos, a distribuição dos alimentos, o acesso aos alimentos e o consumo dos alimentos. Também vou fazer vídeos para cada um desses ciclos econômicos. O primeiro vai ser certamente sobre a produção, analisando na história da civilização, desde o surgimento da técnica da agricultura até hoje, como se dão os processos de produção de alimentos no mundo, com quais modelos, quais são os objetivos também da produção de alimentos no mundo. Hoje mesmo nós vamos ver aqui no vídeo que a produção de alimentos não é voltada só para o consumo interno da população, mas principalmente para o equilíbrio da balança comercial, porque tem um impacto muito forte na economia de cada país. E aí a pergunta que a gente parte é essa: os alimentos são um direito ou os alimentos são mais uma commodity? É claro, sob a perspectiva aqui de fazer essa pergunta para o Estado, porque o Estado ele é um ente criado para promoção e tutela dos direitos, mas como efetivamente o Estado age perante o acesso ao direito à alimentação que a população deveria ter? O Estado trata mais o alimento como um direito ou o trata como uma commodity
se nós considerarmos todo o investimento que o Estado tem na política do agronegócio, por exemplo, ou mesmo em omissões como não implementar uma política de reforma agrária, onde do aspecto da concentração de terras influi na produção dos alimentos e no preço final, por exemplo, que chega aos consumidores. Nós vamos introduzir e fazer uma redução para debater um ponto da violação do direito humano à alimentação adequada, que é o fenômeno da fome, que não o conjunto, não representa o conjunto da violação do direito humano à alimentação. Porque se nós considerarmos, por exemplo, como eu disse, que a produção de alimentos ela tem violações também no campo da sustentabilidade ambiental, nós sabemos que nos últimos 2 anos, de 2019 para cá, houve um processo de liberação exacerbada de agrotóxicos, de insumos agrícolas voltados para a produção de alimentos, e que o Brasil, já é constatado pela própria Organização Mundial da Saúde, é o país em que a população consome a maior quantidade de agrotóxicos nos alimentos, e isso acaba influenciando a saúde e, por conseguinte, a vida da própria população. Mas hoje a gente quer fazer uma abordagem em cima de um tema que é atual, por causa da Covid, que é a ampliação do fenômeno da fome, presença da fome no mundo. Há um sociólogo suíço, que foi relator especial para o direito humano à alimentação na FAO, chamado Jean Ziegler, que ele vai dizer assim: o problema da fome no mundo não é um problema relativo à produção de alimentos para a população no mundo. É um problema relacionado a uma decisão de natureza política. É um problema relacionado ao acesso à alimentação, como se dá a produção e como se dá o acesso à alimentação, principalmente para a população das classes D e E, as populações mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e, por conseguinte, vulneráveis do ponto de vista alimentar. Eu trouxe um dado da ONU, que é da FAO, que é da Organização das Nações Unidas para a produção de alimentos, para os alimentos e para a fome no mundo, e a FAO tem o chamado Mapa da Fome, que é uma forma de medir a situação de insegurança alimentar da população no planeta. Esse mapa, ele está mostrando aqui, vocês podem ver, o Brasil ele está marcado em azul porque considerava, esse mapa tem um delay de cerca de 3, 4 anos na análise dos dados, então ele está refletindo aqui, na verdade, está falando de 2019, mas refletindo dados de 2015 e 2016, que na ocasião a população brasileira tinha menos de 2,5% de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Então, a gente vê aqui o mapa, o Brasil em azul, assim como está o Canadá, os Estados Unidos e boa parte da Europa e aqui na Oceania, a Austrália. O que já não é um dado real, considerando os dias de hoje. Tá? Então, 2019 nós tínhamos 821 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Tá? Isso aqui é uma mensuração que é feita em virtude também de metas que a ONU coloca para a superação da fome e da miséria no mundo. Nós temos as mais recentes, são as metas do milênio, do ano 2000, que buscava que até o ano de 2015 fosse reduzido o número de cerca de 1 bilhão de pessoas que estavam em situação de fome e de insegurança alimentar grave no mundo. Realmente chegou a acontecer, nós estamos aqui com um dado de 821 milhões de pessoas, porém, conforme nós vamos ver aqui no próximo slide, essa matéria é do dia 21 de abril, portanto tem 2 dias, tá? No site do G1, onde a ONU já conseguiu identificar que a crise do coronavírus pode dobrar, quase dobrar no mundo, o número de pessoas que passam por restrição severa de acesso à alimentação, que daqueles 821 milhões, são cerca de 130 milhões de pessoas. São pessoas que passam diariamente sem ter acesso a nenhum tipo de alimento. Portanto, esse número de 130 milhões de pessoas já deve ter dobrado para 260 milhões de pessoas e nós já estouramos certamente o número de 1 bilhão de pessoas, num total de 7 bilhões no planeta, que passam restrição
de segurança alimentar grave e severa no planeta. E é um número que tende a crescer considerando a crise econômica que nós estamos passando no planeta a partir da Covid. Também tem um dado aqui do site da Deutsche Welle, que é um canal alemão, que também é do dia de ontem, tá, dia 22 de abril de 2020, onde é destacado que a ONU adverte que o mundo está no limiar de uma pandemia alimentar. Ou seja, além dos problemas relacionados à fome, à desnutrição, virão as doenças causadas por problemas da restrição de acesso calórico, e uma das principais vítimas nesse tipo de situação são as crianças. Tem um dado aqui do site da Vatican News, que é do Vaticano, demonstrando que 5 crianças morrem no mundo a cada minuto por desnutrição. Então, as crianças, principalmente, são as maiores vítimas dessa restrição de acesso a uma alimentação adequada. Já partindo aqui para o Brasil, eu coloquei aqui 2 países, um paradoxo. Então, nós vamos fazer uma análise de 2 dados, basicamente. De um lado, nós temos o Brasil, numa situação de crise financeira, de insegurança alimentar, voltando para o mapa da fome. Isso aqui é uma pesquisa da ONU, tá? Que foi consolidada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, pela Escola Nacional de Saúde Pública, com base no programa Bolsa Família de Aquisição de Alimentos. E o Brasil, designadamente, deve retornar ao mapa da fome, já se não for para esse ano, já no próximo ano. Essa pesquisa ela foi feita em 2014 e 2016, durante 2 anos, e na ocasião, o número de pessoas em extrema pobreza no Brasil saltou de 5 para quase 10 milhões de pessoas. Então, esses números aqui hoje, em 2020, certamente deve ter quase dobrado. A gente deve realmente ter alguns dados produzidos em breve pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo próprio Programa de Orçamento Familiar e de Amostragem Domiciliar do IBGE. Por outro lado, nós somos um dos países que tem a maior produção de alimentos do mundo. O Brasil é o segundo maior exportador de produtos agropecuários do mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos. Só que em vários cultivares, em várias espécies de alimentos, nós somos o primeiro lugar, é o caso da carne, é o caso do café, da soja, da laranja, da cana-de-açúcar, de vários insumos agrícolas, de produtos, né, de cultivares agrícolas. Nós estamos em primeiro lugar, nós somos o maior produtor de grãos do mundo, e a pergunta é, como sendo um dos maiores produtores, se não o segundo maior produtor de alimentos do mundo, existe a fome no Brasil? Essa é uma grande questão. E a questão, um dos viés explicativos, é porque essa produção de alimentos no Brasil, do agronegócio, é uma produção voltada para o comércio externo, para o abastecimento do mercado consumidor de outros países, como a Rússia, como a China, alguns países da Europa, o próprio Estados Unidos e alguns poucos países da Ásia. Eu trouxe dados aqui embaixo, vocês podem ver, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, em conjunto com a Confederação Nacional da Agricultura e o Setor de Contas Nacionais do IBGE, que só no ano de 2020, as exportações de alimento, então a gente está falando do primeiro quadrimestre, nós estamos ainda no mês de abril, né, de 2020, nós não estamos falando nem do consolidado do ano inteiro. Só nesse início de ano, as exportações de alimentos no Brasil chegaram a 702 bilhões e um PIB de 6,8 trilhões. Então, o PIB da agropecuária equivale a quase 10% do produto interno bruto brasileiro. Então, tem um impacto na balança comercial muito forte, e essa é uma das razões em que o governo ele investe fortemente na chamada política do agronegócio. Para fazer uma comparação e uma análise, o PIB de 2019, está aqui dados do IBGE, foi de 7,3 trilhões de reais. Do outro lado aqui, um crescimento de 1,1% acumulado em 4 trimestres. Então, quarto trimestre de 2019, em torno de 1,1%. Então, o PIB brasileiro não chegou a 2%, ficou na casa aí dos 1%, 1, pouco por cento, no ano de 2019. E agora eu quero que vocês vejam aqui o dado do PIB da agropecuária
no ano de 2019 e ano de 2020. Então, aqui dados da Confederação Nacional da Agricultura, a agropecuária cresce mais que a média da economia brasileira em 2019 e a gente vai ver o quanto cresceu. Então, lembrando aqui que o PIB brasileiro foi 1,1%. Só na agricultura, o crescimento foi de 10,7%. Então, quase 10 vezes. Né? Ou vamos, em números mais reais, colocar em torno de 8 vezes, digamos assim, o crescimento do PIB da agricultura comparado com o PIB brasileiro. Então, passou de 394 bilhões no ano inteiro de 2019 para 436,2 bilhões só no primeiro quadrimestre de 2020. Então, a gente está comparando um terço do ano de 2020 com todo o ano de 2019, um crescimento de 10,7%. Enquanto que na pecuária foi de 8,7% para o mesmo período, e os dois juntos, de 638 bilhões do ano de 2019 inteiro, a coluna verde aqui, para 702 bilhões só para o primeiro quadrimestre do ano de 2020. Trazendo para a realidade do estado do Rio de Janeiro, né, nosso caso aqui, mas em particular o estado onde eu moro, eu quero mostrar para vocês a situação de insegurança alimentar. No site da Confederação Nacional de Agricultura, custos de produção, eu coloquei lá o estado do Rio de Janeiro, está marcado São Paulo aqui, mas você pode jogar o estado do Rio de Janeiro. A gente vai constatar que o estado do Rio de Janeiro não é produtor de alimentos em larga escala. Então, a gente tem produção da agricultura familiar, é diferente, é uma produção para o consumo interno da população. E aí, depois, num vídeo futuro, eu vou explicar o conceito de agricultor familiar, o que é agricultura familiar, as origens, para quem a produção da agricultura familiar se destina de fato, como é o modelo da produção, enfim, porque são assuntos importantes para o nosso debate em termos de política de segurança alimentar e nutricional. O que eu quero só chamar a atenção aqui é que, de acordo com o SEASA do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro só produz 3% dos alimentos que nós consumimos no nosso estado, ou seja, 97% dos alimentos que nós consumimos vêm de fora do estado do Rio de Janeiro. Vem da nossa região sudeste, de outras regiões, o sul e centro-oeste, e até mesmo de outros países, tá? Como é o caso de países do sudeste asiático, como a Tailândia, onde a Organização Internacional do Trabalho denunciou que tem produção de arroz com mão de obra semi-escrava ou escrava. Então, para ter uma larga produção e acesso para uma população igual a brasileira, com mais de 200 milhões de pessoas, e que o alimento chegue barato, nós temos que perguntar qual é o preço humanitário que se dá para que esse alimento chegue a um preço barato para a população. Qual é o modelo adotado? Há outras questões para analisar também, porque se 97% vem de fora, nós temos os problemas que vão afetar o preço global do alimento, principalmente para uma população de classe D e E, onde, de acordo com a pesquisa do Orçamento Familiar do IBGE, no Programa Nacional de Amostragem por Domicílio, 50% do orçamento familiar é destinado à cesta básica, ao consumo de alimentos. Se esses alimentos chegam caros, sobretaxados, com tributos, com impostos, chegam mais caros, é óbvio que as famílias mais pobres terão problemas de ter acesso a uma alimentação adequada e saudável e muito mais ainda sustentável. Tá? A produção orgânica não chega, que é mais saudável, não chega a essas famílias. Para encerrar, que é para fazer o gancho com o próximo vídeo, que eu vou abordar cercamentos, que são os processos de violação, e aí eu vou fazer um vídeo para analisar os ciclos econômicos da produção, distribuição, acesso e consumo dos alimentos no mundo. Vai ser um vídeo para cada, um para produção, um para distribuição, outro para acesso e outro para consumo. Eu quero só trazer esse slide aqui para fechar, para mostrar para vocês que hoje no mundo nós temos quase 10 empresas que formam conglomerados para controlar desde a produção até a distribuição e o consumo dos alimentos no mundo. Elas formam grandes oligopólios, tá? Que vão acabar determinando a agenda pública. Então, eles têm uma agenda privada de interesses comerciais no controle do acesso à alimentação das pessoas no planeta inteiro, e essas empresas elas acabam conformando, em formas dos chamados cercamentos, a agenda pública através de lobbies. Tá? No Congresso Brasileiro a gente tem o chamado BBB, que é a bancada da Bíblia, do Boi e da Bala. A Bíblia
perdão, a bancada do boi é a bancada ruralista, que é a bancada que tem a alta concentração de terra, de produção de alimentos no Brasil, e que acaba, de alguma forma, tanto essa elite econômica, detentora das grandes proporções de terra no Brasil, quanto essas empresas que formam um processo de organização para influir na agenda pública, determinando no mundo quem vai comer, quem não vai comer e para quem vai comer, o tipo de alimento que vai comer. Basta a gente ir num mercado ou num outro, a gente compara, a gente vê que há coisas que a gente acha nas prateleiras de um mercado que não acha de um outro. Num setor, por exemplo, de bebidas como refrigerante, mate, essas coisas que hoje é todo controlado pela Coca-Cola ou pela Del Valle, que pertence à Coca-Cola, é proibido que o mercado coloque produtos daquela mesma linha que sejam de outros fornecedores. Então, o consumidor ele é condicionado pelo mercado a comprar de um fornecedor exclusivo. Então, isso é uma violação do direito humano à alimentação. Então, eu só quero colocar aqui essas provocações iniciais que vão gerar uma série de vídeos de debate para a gente discutir as violações e a promoção e tutela do direito humano à alimentação adequada no Brasil, também no mundo. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.